Olá, pessoal. Isso aqui seria a nossa primeira aula, não é isso? Com conteúdo de eletrônica digital 1, que na verdade não é uma aula. A intenção não é ser uma aula. É passar um resumo dos principais tópicos, né? E algumas dicas também, entendeu? Principalmente quando a utilização de dois programinhas, dois softwares, né? Que eu gosto de usar para ilustrar melhor para vocês, entendeu? Então, eu acho que é válido, né, a utilização desses dois programas, porque vocês conseguem ver a coisa funcionando antes de ir para a prática. E a intenção, na verdade, é que vocês consigam os programas para fazer essa edição, né, esses pequenos testes e simulação de alguns circuitos, porque vocês podem até aumentar, até querer fazer um circuito diferente, uma coisa que vocês queiram, uma pequena automação, alguma coisa. Então, essa parte da eletrônica digital, com as portas lógicas básicas, ela permite isso, permite que vocês construam um circuito de um alarme, um circuito Tem vários exemplos que a gente usa nas aulas, mas assim, um pouquinho mais adiante, digamos assim, no segundo bimestre do curso, né? É, então, essas dicas, elas não substituem uma aula, é na verdade um resumo, uma forma que eu preparei para que vocês interajam e vejam os programas funcionando, tá certo? Então eu vou fazer uma postagem, um pouquinho do resumo um pouco maior, e vou colocar no blog, tá certo? No automação-criativa.blogspot.com, e algumas dicas também eu fico passando pelo Instagram, que eu acho que algumas pessoas já conhecem, né? Tá aqui aparecendo embaixo no vídeo. Beleza? Então vamos lá. É o seguinte, começando pela porta lógica básica, a AND. Eu estou com o livro aqui, mas durante a edição, durante as aulas, eu vou colocando na tela do programa. Então, não se preocupe com o que eu esteja desenhando aqui, que eu também posso tirar foto do papel, e à medida que eu for explicando, na edição do vídeo, eu coloco a foto na tela, tá ok? Então, vamos lá. É o seguinte, começando pelas portas lógicas básicas, né? Elas, elas vieram dos estudos de George Boole, não é isso? E depois teve também um engenheiro americano, né, Claude Hill Shannon, né, que utilizou as teorias da álgebra de Boole, né? Não sei se eu falei corretamente o nome dele, tá certo? E usou essas teorias da álgebra para circuitos de telefonia com relés, né? Mas o que importa para a gente, na verdade, vamos começar por esse primeiro programa aqui, tá certo? Então, esse programinha aqui que eu estou mostrando na tela é o Crocodile, né? Crocodile Physics, né? Alguns alunos já conhecem, outros não. Você consegue baixar ele gratuitamente. Ele está no nome da internet, se não me engano, é Ienka, né? No blog eu vou encontrar o link dele e posto lá, tá certo? O link dos dois programas. O Crocodile, que é esse de simulação, ó, que a gente consegue... Tem várias partes ele simula circuitos de eletrônica analógica 1, 2, da eletricidade básica, mais de eletrônica digital 1 e 2, né? Mas para a gente aqui no início vai importar essa parte aqui superior, tá certo? Que seriam os circuitos de eletrônica digital 1 desse início com portas lógicas, né? E esse segundo programa, que também a gente consegue gratuitamente na internet, e eu gosto muito dele, porque a gente consegue fazer os circuitos como se fosse na prática real mesmo, utilizando o CI, entendeu? Então, eu acho que é muito bacana isso, a gente pelo menos ter a noção, não é isso? Antes de ir, por exemplo, esse CI aqui, END 7408, que daqui a pouco eu vou detalhar mais. Então, é um CI, ó, que na prática você vai ter o protoboard lá, né, com vocês, e aí vocês vão colocar o CI no protoboard para poder fazer as ligações, né? Então, esse programa, ele simula isso. Tem muitas outras coisas para colocar aqui, mas também não vou comentar agora. Então vamos iniciar então pela porta lógica AND e pelo circuito equivalente dela, tá certo? Uma porta lógica AND é, é o seguinte: a porta lógica AND, que também é conhecida por I, né, que é o AND do inglês, ela seria um circuito em série. Então você tem uma fonte, né? Você tem uma fonte aqui, viu? E vou botar o zoom para ficar maior. Então, nesse menu aqui ó, do Crocodile, quando for a primeira vez que vocês estiverem entrando no programa, vocês vão lidar com esse menu aqui. E ao clicar no símbolo da fonte, você tem abre outra barra de menu, tá certo?
e você vai colocar, para a gente fazer essa comparação do funcionamento da porta lógica AND, né, que seria essa daqui, ó, com um circuito analógico. Então, como é que eu represento a porta lógica AND através desse circuito? Então, nada mais é que esse circuito aqui, ó, com duas chaves em série, tá certo? E uma lâmpada. Então, eu vou colocar aqui a lâmpada e a gente vai simular aqui esse circuito. Lembrando que nesse caso aqui, nós temos duas chaves e a ação dessas chaves, que seriam as entradas do circuito, elas determinam o funcionamento dessa lâmpada, que vocês estão vendo aqui. Está faltando fazer a ligação aqui, ó. Note que o cursor do mouse, quando ele se aproxima do final de um componente, ele fica pequenininho, que é onde o programa indica que você pode clicar, né, no botão do mouse e arrastar para fazer essa ligação, tá certo? Se você quisesse que o fio fizesse uma curva aqui embaixo, em vez de vir ele reto aqui, você teria que dar um outro clique aqui para ele poder fazer essa curva, tá certo? É porque eu estou com o notebook, é diferente do que eu estou falando, mas vocês fazem esse teste quando vocês estiverem usando. Então é o seguinte, note que nós temos esses dois circuitos e eu ainda vou mostrar uma coisa a mais. Ó. Você pode inserir no seu circuito uma parte de texto, sabe? Então, só que você só consegue editar esse texto quando a gente está sem o zoom do programa, ó, View, né? E aqui Zoom 2x, né? Tá aqui, ó, File, Edit e View. Então, no View, a gente tira o zoom, né? Para poder fazer as edições aqui, ó, tá vendo? Então, vou colocar aqui a letra A maiúsculo. E uma coisa muito legal que às vezes as pessoas me perguntam, ó, é que nesse programa eu posso clicar aqui e dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, eu copio, ó, de novo, do outro Ctrl+V. Então, eu copio aqui e o que é que eu estou querendo fazer com isso? Colocar a lâmpada com a letra S de saída e as chaves eu vou chamar de A e B, certo? Então, eu vou colocar aqui a chave A chamei essa primeira chave de chave A e essa primeira chave de chave B. E aí a gente vai estudar o comportamento desse circuito, vou dar o zoom para ficar melhor, tá certo? Porque eu diria para vocês o seguinte, vamos lá. Para quem já tem alguma noção de eletricidade básica, imagina que para a corrente elétrica fazer surgir nesse circuito, é necessário que o circuito esteja fechado, não é isso? A corrente elétrica ela só é o movimento ordenado de elétrons, desde que o circuito esteja fechado e haja também uma diferença de potencial, né, provocada por uma fonte aqui, que no caso está mostrado nessa fonte de 9 volts aqui do programa. Então notem vocês, é um pouco, né, também lógico assim, que se eu fechar essa primeira chave, ó, a lâmpada não acende. Se eu fechar somente a chave A, também a lâmpada não acende, tá vendo? Agora, se eu fechar a chave A e a chave B, aí a lâmpada acende, não é isso? Então, esse circuito aqui é o circuito que representa a porta lógica AND, que é exatamente essa porta lógica aqui, ó, que eu já coloquei na tela. Eu vou parar aqui, ó, o cursor, tá vendo? E ele mostra. AND gate, tá vendo? Ela é retinha na entrada e a saída seria curvada. Mas como é que eu faço para funcionar, fazer o teste com essa porta lógica AND aqui, né? Então eu tenho que nesse menu de portas lógicas aqui, ó, né? Novamente, quando você entra no programa, clica na fonte. Como foi que eu construí esse circuito? Eu construí clicando aqui, encontrei uma fonte, aí saí. Cliquei nesse segundo menu e encontrei uma chave, essa daqui, tá vendo? Viu? E voltando nesse menu de lâmpada, que tem os LEDs, eu peguei uma lâmpada simples. E aí puxei e coloquei para cá e fiz as ligações, como vocês viram, né? Agora, como é que a gente faz o teste de uma porta lógica, de um circuito de porta lógica? Então, ela corresponde, no caso, à multiplicação de números binários, né? Que é um assunto que eu espero que vocês já tenham compreendido, mas eu posso fazer também um outro vídeo de revisão, de dicas, tá certo? Eu vou precisar de duas chaves. Então, eu vou posicionar uma chave aqui na parte superior, na parte inferior, e fazer as ligações. Note, novamente, ó, que o cursor do mouse fica pequenininho quando ele se aproxima do fio, não é isso? Do término de um componente. Ele permite fazer a ligação. De novo, ficou pequenininho e você puxa para cá. E aí, a lâmpada não é mais desse tipo. Inclusive, ele tem outra nomenclatura, o Logic Indicator, né? Então, você pode puxar para cá e eu vou fazer uma coisa ainda mais. Eu vou copiar e colar
isso aqui para vocês poderem entender o comparativo do circuito. Vou clicar aqui na letra A, que foi uma inserção de um texto que eu coloquei, não foi? E aqui na letra B, que foi um texto também que eu inseri, para... Opa, deu errado aqui, porque eu esqueci de dar o Ctrl C, né? Isso, Ctrl C, Ctrl V. Então, ele funciona também nesse programa e eu coloco aqui. E aonde foi que eu coloquei isso, professor? Aqui no ADD, na parte de adicionar, tá vendo? Adicionar texto, ele vem com um nome assim, só que eu só consigo editar o texto se eu tirar o zoom. Vocês em casa não vão precisar de zoom, mas aqui pra gente é importante porque fica maior na tela, fica melhor, inclusive para quem estiver assistindo pelo celular, tá certo? Eu posso movimentar um circuito desse, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, eu posso pegar esse circuito inteiro, tanto dar Ctrl C, Ctrl V, como eu posso levantar ele, para deixar mais acima ou abaixo, tá vendo? Basta que eu selecione, clique aqui no mouse e segure, e arraste aqui tudo, selecionando tudo, tá vendo? E aí vocês veem que eu posso movimentar todos esses componentes de uma vez só, tá certo? Ficou faltando selecionar o S lá, mas deu certo, tá certo? Então vamos lá. Outra coisa, para você fazer o teste, esse programa, aqui no View, na barra de opções View, aqui em cima, ó, você tem como marcar a opção de sinal lógico. Eu marcando isso, eu vou deixar de exibir as cores azul e vermelha, que o azul indica tensão negativa e o vermelho tensão positiva. Vou desmarcar, tá vendo? Não está mostrando o azul aqui, mas está mostrando o vermelho, que é a tensão positiva, né? Quando você fecha o circuito, ele também não mostrou, mas são outros tipos de circuito, tá certo? Porque aqui está 9 e 0, né? Mas o que eu quero dizer é que quando você bota view e lógica e sinal, a gente vai ver na forma de zeros e uns, que é o que interessa para a gente na tabela verdade, entendeu? Então, note que a porta lógica AND, já que ela realiza a multiplicação das entradas, né, ela expressa isso, então, nesse caso aqui de duas variáveis só, né, duas variáveis booleanas, né, números binários, então você vai ter aqui, por exemplo, 0 vezes 0, então a resposta é 0. Não é isso? Aqui também, está da mesma forma, né? 0 vezes 1, então é como se eu estivesse fechando apenas uma chave nesse circuito em série. Então isso funciona, ó, 0 vezes 1, pela multiplicação já sei que é 0, né? E pela analogia com o circuito em série, também eu fechar só uma chave, eu não consigo ter o circuito fechado para que a corrente elétrica, né, exista, atue nessa lâmpada, né, acenda. Então, da mesma forma, se eu desligar essa chave e ligar a chave A, eu faria isso aqui também com a porta lógica, não é isso? Eu ligo o botão A e desligo o botão B. Então, note que 1 vezes 0, a resposta também é 0. Né? E nesse circuito aqui, vocês notaram também que a corrente ela não consegue circular. Apenas quando eu fizer 1 vezes 1, né, fechar as duas chaves, é que eu tenho aqui, né, a corrente elétrica circulando, e aqui na porta lógica, não é isso? Quando faz 1 vezes 1, ele libera 1 na saída, tá certo? Então, eu não vou mostrar as outras portas lógicas básicas nesse início, porque a minha intenção também é mostrar esse programa um pouco nessa primeira aula de dicas e resumo, tá certo? Então, o que foi que eu imaginei? A gente passando do Crocodile, que é o programa que estava aberto, que a gente estava trabalhando, para o construtor de circuitos digitais, então, ele no início, ele vem assim que você abre, vem uma mensagenzinha né, em outra língua, né, um espanhol, castelhano, não sei o que é, e você dá aquele OK lá, e você tem que clicar na primeira vez que estiver acessando o programa em tabuleiros. Nessa opção de tabuleiros, você vê o que a gente vai precisar aqui. Para esse circuito básico, a gente vai precisar do protoboard, certo? A gente vai precisar dos LEDs, que fica assim em cima. Professor, como é que eu faço para colocar esses LEDs aqui na parte superior? Vocês vão clicar nessa aba cinza, tá certo? E vão arrastar com o botão esquerdo do mouse, né? O botão 1. Tá? Então, tabuleiros agora. E faltou a opção de interruptores. Mesma coisa, pessoal. Vão clicar na barra cinza, tá certo? E vão arrastar aqui para baixo, certo? Então, agora, o que é que a gente tem que fazer? Que lá na prática, né, quando a gente vai fazer as nossas práticas no módulo de eletrônica digital, nos laboratórios, a gente não precisa fazer lá. É energizar essas placas aqui. Ó. Você pegou placas opcionais e quer usar nesse programa, e elas vêm desenergizadas aqui de alguma forma, tá vendo? Então, essa primeira dos LEDs, outra coisa que eu sempre falo, vamos padronizar as cores.
colocar o GND ou comum, ou terra, com a cor preta, tá certo? Então eu preciso energizar esse aqui, tá vendo? O símbolozinho do terra. E esse também, o painelzinho aqui de botões, não é isso? Também com a cor preta para fazer o GND. E eu também, pessoal, é indicado que a gente crie uma barra aqui no protoboard, tá certo? Para ter essa parte aí de GND, ou seja, essa linha aqui superior, ela vai estar toda energizada aqui, ó, toda essa linha superior aqui, ela vai estar ligada ao GND, até esses últimos aqui. Lembrando que tem protoboards que ele é seccionado aqui na metade. É bom você fazer teste, entendeu? Mas alguns, né, quando você energiza uma linha dessa aqui, essa linha de apoio, ela vai ficar energizada até o fim. Lembrando que não é a de baixo, eu só peguei a de cima, certo? Eu só preciso de uma. E agora o que é que a gente precisa? De VCC. Vocês notaram que eu já escolhi a cor vermelha, que é um padrão, né, que a gente adota, né? E para energizar tanto essa parte aqui, ó, da caixinha que eu peguei, da opção dos botões, né, isso, dos interruptores, e eu vou também criar um barramento aqui superior, tá certo? Para facilitar na hora que for energizar o CI. Pronto. Isso aqui, toda vez que vocês forem usar o programa, vocês podem até salvar um modelo, um arquivo lá, para toda vez que vocês forem usar, já ter isso aqui pronto. Mas isso faz parte desse programinha, né, o construtor de circuitos digitais, que você tem que montar esse início. Mas eu acho que até aconselho vocês a fazerem todas as vezes, porque aí vocês vão se acostumando, tá certo? Então, chegando agora na parte da porta lógica AND, né? Então a gente vai precisar do CI, do circuito integrado, que dentro dele, nessa opção que a gente vai pegar, de CI, de circuito integrado, é a porta lógica AND, que seria esse daqui, o 7408. Ele é um CI de portas lógicas AND, dentro dele, e ele tem 4 portas lógicas, vezes 4, tá vendo? Note que existem outros modelos de CI, um de 3 entradas e um de 4 entradas. A gente vai usar esse daqui que é o mais tradicional e para fins didáticos também é o mais simples de a gente usar, tá certo? Outra coisa, ele está aqui, ó, e notem que para ele encaixar no protoboard, você tem que ser bem minimalista mesmo. Se você errar... Eita, não errei, deixa eu tentar errar de propósito. Pronto. Quando você erra, você tenta posicionar ele aqui no meio, se você não colocar direito, ele volta para o local dele aqui. Então você tem que tentar colocar ele, não precisa, de certa forma, mirar nesses números não. Mas se quiser, pode, mas não precisa não. Por exemplo, eu vou colocar aqui nessa altura aqui do 10, na coluna 10. Ó, né? Então, os alunos me perguntam, professor, aqui no programa você não tem como colocar ele de cabeça para baixo, mas na vida real, né, você pode, sem querer, trocar essa posição do CI. Então, como é que eu sei se o CI está, né, na forma correta, de cabeça para cima ou de cabeça para baixo? Quando você identifica isso aqui, ó, esse rebaixamento aqui, essa marcação. Ó. Note que esse CI ele tem 2 marcações do lado esquerdo. Né? Tem uma bolinha aqui e tem um rebaixamento aqui na carcaça do CI mesmo. É uma meia-lua rebaixada, entendeu? Como uma caixa de roda do carro, ele tem aquele afundamento, como se fosse para o pneu entrar, digamos, aquela meia-lua lá, né? Então ela tem esse rebaixamento aqui, o circuito integrado, né? E a gente escolheu o 7408 porque dentro dele, né, a gente tem 4 portas lógicas do tipo N, 4 portas lógicas iguais. Se eu quiser outra porta lógica, eu tenho que pegar outro CI, tá certo? Então, qual é o primeiro passo a se fazer? Imagine que você botou um CI lá. É a mesma coisa que você querer entrar na internet se o seu celular estiver desligado, ou o seu computador. Como é que você vai escrever um texto num programa de texto, ou entrar num programa de internet, se você está com o computador desligado? Né? Então, como é que eu ligo esse CI? Como é que eu faço para energizar esse CI, digamos assim? Então, esse CI ele tem 2 pinos de alimentação. Ele tem o pino 14, que seria com VCC, note que a gente já estava com a cor vermelha, então já aproveitei para colocar aqui. Ó. Outra observação, pessoal, é que vocês podem pegar esse fio e depois que ele está colocado, vocês podem modificar ele, entendeu? Acho que vocês até notaram, eu não estava explicando no início, mas eu posso reposicionar esses fios aqui para enxergar melhor. Ele tá sobrepondo um preto aqui, então tá vendo? Eu posso fazer esse tipo de coisa aqui para
não ficar por cima, né? Para vocês entenderem onde esse preto está começando e está terminando, né? Os vermelhos, está vendo que são VCC e os pretos GND. Beleza. Vamos pegar agora a cor preta para fazer energizar o pino 7, tá certo? E colocar aqui nesse barramento aqui de GND inferior. E agora sim, você energizou o CI. O módulo não está ligado. Posso ligar o módulo e desligar o módulo. Mas o que eu queria mostrar é que dessa forma, quando eu ligar o módulo, o CI vai ser energizado e vai permitir que eu faça a minha prática, tá certo? Então, eu vou escolher agora uma cor azul, por exemplo, para pegar dessas chaves aqui, ó, vamos supor que essa chave daqui eu queira chamar de chave A, né? Esse programinha ele não permite colocar texto aqui embaixo, né? Seria bacana se tivesse aqui as opções para botar as letras, né? Mas vou até puxar aqui para vocês verem. Eu puxei aqui do meio, né? Ou seja, eu estou nessa coluna aqui, né? E vou puxar aqui de propósito de outro, né? Para o pino 2 do CI, não é isso? Então, o pino 2 do CI seria... Como é que eu sei a contagem? Uma pergunta que me fazem, né? Os alunos sempre fazem, claro. Do lado esquerdo, quando você posiciona um CI no protoboard, do lado esquerdo não tem esse rebaixamento, então na parte inferior começa a contagem. Então, vamos lá. Começando a contagem aqui, esse CI, quantos pinos tem esse CI? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, continua. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, o pino 7 é o GND, é o comum, e o pino 14, o VCC. E eu vou testar a primeira porta lógica AND dele, que seria entrada no pino 1, entrada no pino 2, não é isso? E, vou ajeitar aqui mais, já que eu ajeitei o outro, né? E a saída no pino 3, eu vou colocar para um LED qualquer, certo? Eu vou puxar esse fio aqui para vocês continuarem vendo o código dele aqui, tá vendo? 7408, então ele está a saída no pino 3. Eu tenho outras portas lógicas aqui, mas eu só vou testar essa inicialmente, tá certo? Então você precisa energizar o módulo, né? E você só consegue fazer alguma edição, ó, de colocar fio novo no circuito se você desenergizar o módulo. Se você não desligar o módulo, você não consegue fazer edição de colocar novos fios aqui, entendeu? Então, energizei o módulo. Então, qual é a operação que eu quero testar? Com a porta lógica AND, ó. Então, tá lá, dentro daquele CI tem 4 portas lógicas AND, né? Nesse sentido aqui, né? Ele tem 2 inferiores, tá certo? E tem 2 na parte superior do CI. Então, se o CI fosse uma caixinha quadrada, ele teria aqui pinos 1, 2 ligados a essas entradas e o 3 é saída, que vai lá para LED. Aí os pinos 4 e 5 são entradas aqui embaixo e o pino 6 vai para a LED também, para algum circuito, e o 7 GND. Aí girando, ó, tá vendo? Se eu girasse aqui, eu teria o pino 8 como saída, 9 e 10 entrada, o 11 como saída, e o 12 e 13 entrada, e o 14 estaria nesse local aqui, que é o VCC, tá certo? Então, para fazer o teste do CI, eu vou pegar aquelas chaves, essas chaves aqui, ó, na parte inferior, e ela, colocada para baixo, ela está em 0, e colocada para cima, ela vai estar em 1, tá certo? Inclusive, no módulo, né, da prática, da vida real lá, vai ser dessa forma também, tá certo? A chave posicionada abaixo, vocês estão com nível 0, né? Ela está desligada, e quando você posiciona a chave para cima, ela fica ligada e dá nível alto aqui para energizar o CI, energizar esses pinos, que é o que a gente quer testar, tá certo? Então, vindo aqui para o caudalho, ó, 0 vezes 0, a saída é 0. Então, eu venho para esse programa, ó, aqui, 0, 0, 0, eu estou chamando essa daqui de A e essa de B. Eu pulei uma de propósito, porque vocês podem escolher qualquer uma dessas. Tá vendo? Todas elas são da mesma forma, da mesma característica, né? Então, 0 vezes 0, o LED está apagado, então é 0. Agora, se eu fizer 0 vezes 1, tá vendo? Então, a porta lógica AND, ela multiplica, então 0 vezes 1 é 0. Então, eu venho para o construtor de circuitos digitais, ó, esse programa, e 0 vezes 1 também me dá 0 na saída, né? Então, eu volto para o Codalho e vou testar a terceira linha da tabela verdade, 1 vezes 0, né? Era para ter, né, desligado aqui, mais 1 vezes 0, né? Me dá 0, também, né? 1 vezes 0, 0. E vindo para esse programa, ó, vou desligar essa, ó, 1 vezes 0, o LED também está apagado. E na porta lógica AND, apenas, agora sim, quando é 1 vezes 1,
Ou seja, os dois botões ligados, que significa dizer essas duas chaves para cima, tá vendo? Então, 1 vezes 1, aí sim, a minha saída da porta lógica ainda dá 1, e ela joga, né, a tensão suficiente na saída para energizar o LED, não é? Então, vocês notam que esse programa aqui, ele simula um circuito integrado, né, como se fosse na realidade. Por isso que eu gosto, porque antes de a gente fazer algumas práticas, né, e às vezes a gente está com um laboratório indisponível, tem algum problema, alguns computadores podem não funcionar no momento, isso é uma série de coisas, né? Que, claro que esse tipo de prática com o simulador, ele não substitui o, o laboratório, pessoal, né? Precisa que a gente, sempre que a gente tem as aulas práticas, claro, né? Mas você consegue dar o start aí no assunto, você consegue ter uma noção de como funciona e ilustrar um pouco, né? Porque eu acho que às vezes é essa dificuldade, a gente dá as aulas a vocês e às vezes o conteúdo é muito técnico e às vezes vocês não conseguem ilustrar, né? Por mais que às vezes até a gente mostre slide e tudo, mas assim, fazendo a simulação, né? Então eu acho que vocês vão vendo e vai construindo melhor o conhecimento aí com vocês, tá certo? Então eu espero ter ajudado aí, são dicas, né? É como eu digo, não substitui uma aula, mas são dicas que a gente mexe com um programa, mexe com outro, né? Faz algum comentário que de repente contribui, tá certo? Então eu agradeço aí ter ficado até o final do vídeo, tá joia? E um grande abraço a todos e até a próxima aula, a próxima dica aí do professor Gregor, tio Gregor aí, hashtag, né? Valeu. Obrigado, pessoal, tudo de bom.